Olá, pessoal. Aqui é o professor Ramon Lamar. Vamos para mais uma pílula de química. Hoje falaremos sobre tipos de radiação. Não se esqueçam de inscrever-se aí no canal, tá? Acionarem as notificações para acompanharem as nossas publicações. Muito bem. A radioatividade é um fenômeno de emissão de partículas ou energia por núcleos atômicos instáveis. Então, isso é um conceito muito importante, o conceito de radioatividade. Emissão de partículas ou energia por núcleos atômicos instáveis. Então, isso mostra para a gente que a radioatividade é um fenômeno de origem nuclear, ao contrário de outras formas de radiação, que têm origem na eletrosfera, né, ou nos elétrons, como é o caso, por exemplo, de raio-x. Raio-x não é um tipo de radioatividade, porque ele não tem origem nuclear. Então, nós temos, fundamentalmente, três tipos de radiação: a radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. Esses três tipos de radiação foram descritos na passagem do século XIX para o século XX por diversos pesquisadores, entre eles Rutherford. Rutherford foi o pioneiro em fazer esse tipo de experimento, onde uma amostra radioativa, na presença de placas carregadas eletricamente, o feixe de radiação emitido por essa amostra se dividia em vários feixes. Aí ele identificou, e os outros, né, que repetiram o experimento com outras amostras depois, confirmaram a existência, então, de três tipos de radiação: a radiação alfa, que é atraída pela placa negativa, portanto, a radiação alfa tem carga positiva; radiação beta, que é atraída pela placa positiva, então a radiação beta tem carga negativa; e a radiação gama, que não sofre desvio num campo elétrico, então ela não tem carga. É isso? Então, esse trabalho inicial aí é muito importante. Então, vamos lá, vamos aos tipos de radiação. Radiação alfa é formada de partículas, que são as partículas alfa. Essas partículas são constituídas de dois prótons, vermelhinhos aqui, dois prótons, e dois nêutrons, pretinhos aqui do lado. Ela tem uma velocidade média de 20 mil quilômetros por segundo. Na verdade, pode variar aí de 5 mil até 30 mil, mas a velocidade média de 20 mil quilômetros por segundo é a mais lenta das radiações. Por ser grande, né, dois prótons e dois nêutrons, comparativamente com as outras radiações, ela tem baixa penetração da matéria. Ela vai colidindo com os outros átomos, né, que existem no caminho, inclusive vai roubando elétrons desses átomos, né, formando átomos de hélio. Veja bem, a partícula alfa é como se fosse o núcleo do átomo de hélio. Dois prótons, dois nêutrons. Se ela roubar dois elétrons, ela se transforma num átomo de hélio. Então, a partícula alfa tem essa propriedade. Então, por ser grande, ela tem baixa penetração na matéria. Ela é barrada, você observa aqui no desenho aqui do lado, por uma folha de papel. Uma folha de papel pode barrar a radiação alfa. Agora, ela tem um alto poder ionizante, que é dado exatamente por essa capacidade de ela arrancar elétrons de outros átomos e se transformar num átomo de hélio. Ao arrancar elétrons de outros átomos, esses outros átomos ionizam, transformam-se em cátions. Partícula alfa representada, então, dessa forma. O número 4 aqui em cima à esquerda significa que ela tem 4 massas, 2 prótons, 2 nêutrons, e o 2 mais aqui, 2 cargas positivas dadas pelos 2 prótons. A radiação beta, ou partícula beta. A radiação beta é constituída de partículas também. E a partícula beta é um elétron. É um elétron emitido na quebra de um nêutron. Como assim quebra de um nêutron? Pois é. Então, átomos instáveis, eles podem ter excesso de prótons, excesso de nêutrons no seu núcleo. Então, um átomo que está com excesso de nêutrons, o nêutron quebra, transformando-se num próton, num elétron, e mais algumas partículas, como o neutrino, por exemplo, que tem massa desprezível, carga zero, mas não nos interessa muito o neutrino aqui nesse estudo, formando um próton e um elétron. O próton permanece no núcleo. Então, o nêutron transforma-se num próton que permanece no núcleo. E o elétron sai do núcleo em alta velocidade, graças à energia liberada nessa transformação. Ele sai em alta velocidade. Então, esse elétron que sai do núcleo, olha só, um elétron que sai do núcleo em alta velocidade
é a partícula beta. Ele é a partícula beta. Então, se tratando de um elétron, massa desprezível, né? Zero, carga negativa. Tem uma capacidade média de penetração na matéria, né? Vai ser barrada, por exemplo, por uma folha metálica, uma folha de alumínio, por exemplo. E tem um médio poder ionizante. Ela também é capaz de ionizar os átomos com que ela se encontrar aí no caminho. Agora, atenção para uma coisa muito importante. Partícula beta, se ninguém falar mais nada para você, tá? Ele está falando dessa partícula beta, que é o elétron. Então, olha aqui, ó, quando se fala em partícula beta, existem dois tipos: beta menos, que é esse elétron, e a beta mais. Raramente aparece, mas aparece. Se não for falado mais nada numa questão de prova, você deve considerar que estão se referindo à partícula beta menos, que é essa, então, que vem da quebra do nêutron. A beta mais é proveniente da quebra de um próton. Então, seria aquele átomo que tem prótons em excesso. Então, o próton quebra, forma um nêutron e um elétron positivo, chamado de pósitron. Ô, professor, mas elétron não é positivo, não. Pois é, elétron normalmente não é positivo, né? Que a gente fala em componentes da matéria. Mas o elétron positivo é o componente da antimatéria, é uma partícula de antimatéria. Então, ele sim, ele existe, né? E tem as mesmas características de um elétron, porém, tem carga positiva, é uma partícula de antimatéria. Perfeito? Também penetra na matéria igual a partícula beta, só que ele penetra até o momento que ele colide com um elétron. Porque na hora que um elétron, um pósitron, colide com um elétron, você tem a aniquilação completa dos dois e liberação da quantidade de energia. Tá? É o que acontece quando antimatéria e matéria se encontram. Então, aí existe essa situação particular. Isso é aproveitado em alguns exames, viu? Na medicina, aí, os exames de tomografia PET-scan, né? É tomografia de emissão de pósitrons. Esse pósitron, essa partícula beta+, é aproveitada aí nesses exames. E o terceiro tipo de radiação, a radiação gama, que não é partícula. Radiação gama é onda eletromagnética, ou seja, é só energia. E sendo onda eletromagnética, viaja na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, né? A radiação beta na faixa de 200 mil, a alfa lá 20 mil quilômetros por segundo. Radiação gama, então, onda eletromagnética, 300 mil quilômetros por segundo no vácuo, né? Que é a velocidade de qualquer onda eletromagnética. Tem uma altíssima penetração da matéria, né? Ela vai ser barrada lá por um tijolo de chumbo ou não, né? Dependendo da intensidade da radiação gama, ela pode até atravessar um tijolo de chumbo. Então, você vai usar tijolo de chumbo, concreto, tudo mais, para barrar a radiação gama. Tem um baixo poder ionizante, mas ela é extremamente perigosa para nós. Então, vejamos, se você é exposto à radiação alfa, uma fonte externa de radiação, radiação alfa chega na sua pele, o máximo que ela vai lesar é a sua pele, ela não consegue penetrar mais que isso. Então, ela pode provocar queimaduras. Agora, para provocar queimadura, tem que agir por um tempo grande. Não é pouco tempo, não. Ela precisa agir por um tempo prolongado. Não é bater lá e provocar a queimadura. Radiação beta é semelhante, né? Ela também não consegue atravessar seu corpo. Vai ficar ali nas primeiras camadas ali da pele também, né? Podendo provocar queimaduras também. Agora, a radiação gama atravessa seu corpo. Agora, os três tipos de radiação, quando encontram DNA, eles podem provocar ionização do DNA. Eles podem provocar ionização lá da molécula de DNA. Então, quando o DNA está duplicando e sofre ionização, isso prejudica a formação das novas moléculas de DNA, gerando mutações. Então, todas as radiações citadas aí são mutagênicas. Agora, a mais perigosa para nós é a gama, porque ela atravessa o nosso corpo. Então, ela pode provocar mutações em órgãos internos, inclusive na medula óssea, que é o local do nosso organismo onde a gente tem mais células reproduzindo, mais DNA duplicando. Perfeito? Então, ela é perigosíssima por causa disso, a radiação gama. É baixo o poder ionizante, mas atravessa o corpo. E aí, no caminho, ela pode provocar ionização. E uma das consequências de ionização pode ser alteração do material genético, originando uma mutação qualquer, como, por exemplo, alguns tipos de câncer. Perfeito? Então, é isso aí, os três tipos de radiação. Alfa, beta menos, né? A mais famosa. Tem a beta mais também, que é o pósitron, é bom saber.
tem a radiação gama. Agora, não se assustem que nos exercícios de radioatividade, o sujeito pode falar também outras possibilidades, né? Ah, o núcleo emitiu um nêutron, o núcleo emitiu um deuteron. O que seria um deuteron? Seria um núcleo de deutério. Deutério é aquele átomo de hidrogênio que tem um próton e um nêutron. Então, se eu falar, o núcleo emitiu um deuteron, ele emitiu um próton e um nêutron ao mesmo tempo. E é claro que isso, né, gente, pode impactar aí o número atômico e massa, né, do átomo. Então, por exemplo, quando ocorre a emissão de radiação alfa, o número atômico diminui 2 unidades, porque perdeu 2 prótons. E a massa diminui 4. Então, forma-se um outro elemento. Quando emite radiação beta menos, o número atômico aumenta 1 unidade, porque formou um próton. Mas a massa não altera, porque perdeu um elétron, elétron tem massa desprezível. É isso? Então, forma-se um outro elemento, né, mas isóbaro, de mesma massa. E a emissão gama não altera número atômico nem número de massa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, aproveitado essa pílula. Então, pessoal, inscreva-se no canal, deixa o like aí se você gostou dessa pílula e das outras, né? Ative o sininho das notificações, compartilhe com seu colega que está precisando aprender esse assunto, dê seu comentário, deixe sua sugestão. Às vezes você está precisando de um determinado assunto e fazer uma pílula, deixa aí o comentário que a gente vai fazer essa pílula para você, tá? Um grande abraço, até a próxima.